Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu quero convidar você que nos acompanha para estar conosco logo mais às 19h30, aqui no Ministério Semente da Fé, onde estamos vivendo um propósito 7 terça-feira da cura interior. Você que sofre com algum problema de saúde, ou você que foi diagnosticado com algum problema, você que diz, pastor, eu tomo medicamentos controlados, pastor, eu sofro com diabetes, eu sofro com colesterol, eu tenho um problema no coração, um problema nos ossos, não importa o teu problema. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23 diz assim: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Hoje é a segunda semana do propósito, onde ao longo dessa 7 terça-feira estarei ali no altar realizando um clamor à prol de todos que estiverem presentes. E eu vou te dar um copo com água, mas antes de você utilizar-se desse copo com água, eu vou adicioná-lo no momento do clamor, em cima do altar. Eu vou adicionar um pouco do vinho dentro de cada um dos copos com água, como diz a palavra de Deus. Não use, como diz aqui no 23, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. No momento do clamor, eu vou adicionar um pouco de vinho, apenas um pouco, muito pouco, dentro de cada um dos copos com água. E ao ser colocado um pouco do vinho dentro de cada um dos copos com água, em seguida você vai usar esse copo com água, aonde o vinho vai ser adicionado dentro de cada um deles. Não importa a tua enfermidade, não importa a tua dor, não importa quanto tempo você está sofrendo, não importa com que você foi diagnosticado, eu convido você a estar conosco. Você que diz, pastor, eu sofro com depressão, eu tenho pressão alta, eu sofro com labirintite, problema na cabeça, enfim, não importa, pastor, eu tenho um inchaço no corpo, hérnia de disco na coluna, você vai passar da água na coluna, não importa o teu problema, a Bíblia é muito clara, coloca um pouco de vinho na água por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Pastor, tem bactéria no estômago, não importa, venha estar conosco, aonde eu vou estar realizando este clamor, e você vai tomar a água com pouco de vinho, como diz a palavra, e Deus vai te curar de todas as tuas dores, de todas as tuas enfermidades, no nome do Senhor Jesus. Não importa o seu problema, repito, talvez você fez um exame e está preocupado, pensando que vai dar, pensando talvez numa palavra que você ouviu da boca do médico. Não importa o que você está passando, o que você esteja enfrentando, venha receber esse copo com água, o qual serás adicionado vinho dentro da água. Eu tenho certeza que se você vier viver essa fé, Deus vai colocar um ponto final no teu sofrimento, no nome do Senhor Jesus. Deus vai agir e Deus ele vai te dar vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Eu tenho aqui uma mensagem no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Eu queria alguns minutos da sua atenção com relação a esta mensagem. Tenho certeza você que vai ouvir, vai valer a pena. Aonde Deus vai te abençoar, aonde eu tenho certeza que se você trazer para si como exemplo, você vai entender, tendo esta palavra como base, por que algumas coisas não acontecem como a gente espera, mas acontece do jeito de Deus, por ser um propósito dele. E no momento a gente não entende o propósito de Deus, mas depois que a obra é feita, ou depois que Deus age do jeito dele, aí a gente entende o que Deus estava trabalhando em silêncio, sem que nós percebêssemos. Filipenses capítulo 3, versículo de número 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Se você olhar o título dessa mensagem, em Filipenses 3, a partir do versículo 7, o título fala sobre o aviso contra os falsos mestres. Então aqui a Bíblia está falando do ensinamento, da instrução, ou precisamente o que todo cristão, sem exceção, o que todo cristão deve fazer-se para ganhar a Cristo Jesus. O que deve ser feito por todo cristão para que possa ganhar a Cristo. Porque quando se trata, queridos irmãos, de ganhar a Cristo, está se falando de um relacionamento de confiança,
um alguém para ganhar a outro deve confiar-se. Porque se você não confiar no alguém, você não vai conseguir ganhar aquela pessoa. Você tem que fazer por onde aquele alguém confiar em você, para que você de igual modo ganhe a confiança dele. E é o que o apóstolo Paulo está falando aqui de um relacionamento de confiança. Muita gente quer ganhar a Cristo, mas não quer pagar o preço, não quer fazer por onde. E ele fala que para ganhar a Cristo, o que para ele era lucro, melhor dizendo, ele considerou como perda. Porque parece, com relação a algumas pessoas, que beber parece ser vantajoso. Beber, com relação a algumas pessoas, parece estar ganhando. Só que na verdade você pode até estar ganhando, aparentemente se falando, na carne, mas vai estar perdendo com Cristo. Agora, quando você perde com a bebida, ou quando você abre mão dela, você ganha com Cristo por outro lado. Mentir para algumas pessoas parece ser vantajoso. Tem gente que mente na maior cara dura, na maior cara de pau, e pensa que está ganhando, com o tempo é descoberto, porque a Bíblia diz: não há nada de oculto que não seja revelado. Então, quando alguém mente achando que está ganhando para tirar vantagem em cima de outros, você vai estar perdendo com Cristo. Mas se você abre mão da mentira, ou se você perde com a mentira, com Cristo você ganha. Então, tudo que você perder com relação à pessoa humana, tudo que você abrir mão com relação à pessoa física, tudo que está vinculado à pessoa física, se você abrir mão por esse lado, você vai ser muito bem recompensado por outro. Mas para que eu seja recompensado por Cristo Jesus, ou para que Jesus Cristo recompense um alguém, esse mesmo alguém deve perder com o mundo. Quando eu falo perder, estou falando de abrir mão, que o apóstolo Paulo diz aqui: mas o que para mim era lucro, isto considerei perca por causa de Cristo. Há muita coisa que parece ser lucrativo. Dar calote em alguém parece ser lucrativo. Tem gente que é caloteiro. Andar no vício parece ser lucrativo. Andar em maus companhia parece ser lucrativo. Frequentar determinados ambientes errados, inconveniente, parece ser lucrativo. Mas tudo que um alguém aparenta, entre aspas, se falando, está lucrando na carne, você perde por outro lado com o Espírito Santo. Então eu prefiro perder na carne e ganhar com o Espírito Santo, do que perder com o Espírito Santo para ganhar na carne. Tem gente que prefere andar no pecado do que na santidade. Parece ser lucrativo você agradar a carne, você alimentar a carne, você saciá-lo a carne, satisfazê-lo a carne, agradá-lo à natureza humana, agradá-lo à vontade humana, à vontade física. Parece ser lucrativo. Mas quando alguém se procede, vai perder com o Espírito Santo por outro lado. Quantas pessoas estão perdendo com Deus? Quantas pessoas com Deus estão ficando para trás? Quantas pessoas estão deixando de receber de Deus o que era para receber, porque aparenta estar lucrando com o mundo? E eu vou lhe dizer, alguém que quer lucrar com o mundo vai perder com Deus sempre. Mas quando a gente entender que para ganhar com Deus nós temos que perder com o mundo, aí de fato você vai receber de Deus aquilo que para você Ele tem preparado. Muitas pessoas pensam com relação a esse mundo, a esta vida, que é vantajoso ter isso, ter aquilo. Muitas pessoas pensam que é vantajoso a discórdia, o desentendimento, a falta de diálogo. Muita gente pensa que é vantajoso estar longe de Cristo. Muita gente pensa que é vantajoso viver como bem acha longe de Jesus. O apóstolo Paulo certa vez ele disse que o viver é Cristo e o morrer lucro. Então hoje em dia, irmão, quem deixa essa vida para ser eterno com Cristo está lucrando. Quem deixa essa vida para reinar com Cristo é quem está no lucro, é quem com Cristo está reinando. E não quem está nesse mundo. Ao contrário, quem está nesse mundo está perdendo, quem está com Cristo está ganhando. O que eu não posso, de forma alguma, é deixar de ganhar com Cristo, achar que está lucrando com o mundo. Não, pelo contrário, com o mundo a gente perde, com Cristo a gente ganha. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então quando alguém sai dessa vida para reinar com Cristo hoje em dia, aquele alguém está no lucro, e quem está perdendo é quem fica. Entende isso? Ninguém, queridos irmãos, nessa vida, quando se trata da pessoa humana, não está lucrando em nada, está perdendo. Porque com esse mundo nós vamos perder sempre. Mas com Cristo também sempre vamos ganhar. Que a gente possa entender isso e entender que a gente não tem que viver para nós. Nós não temos que viver para as pessoas, para agradar as pessoas, para saciá-lo a carne, satisfazer as nossas vontades.
Nós não temos que de maneira alguma agradar o nosso eu. Cristo nunca vai agir como a gente quer. Jesus, com relação à pessoa humana, ele nunca vai nos atender conforme nós queremos, porque ele sabe que se ele nos atender com relação à pessoa humana, a gente vai estar perdendo, a gente vai estar no prejuízo. Então muitas vezes ele vai agir de uma forma contrária, vai até causar dor em alguns, e aquilo que a gente acha que é dor, na verdade a gente está lucrando e não percebe. Porque você perder com o mundo, você está lucrando com Cristo. É disso que a Bíblia está falando no versículo 8. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Então todas as coisas que o apóstolo Paulo perdeu, por causa do amor dele para com Cristo, na verdade ele não perdeu, ele ganhou. Porque ele abriu mão das coisas vinculadas ao mundo para ganhar o amor de Cristo por outro lado. Quando ele fala perdeu, na verdade ele não perdeu, ele ganhou. Porque ele abriu mão das coisas do mundo, ele abriu mão da sua vontade, ele abriu mão do seu eu, ele abriu mão do seu querer, ele abriu mão dos seus desejos carnais, ele abriu mão da natureza humana para viver a natureza do Espírito, a natureza celestial. Tudo que ele abriu mão por um lado, ele foi muito bem recompensado por outro. Aparentemente, entre aspas se falando, com relação à pessoa humana, tem coisa que a gente parece estar perdendo. Mas como eu falei, com Cristo a gente não perde, com Cristo a gente está ganhando sempre. Então a gente perde com o mundo, com Cristo nós estamos no lucro. Com o mundo vamos estar sempre no prejuízo. Com relação à pessoa humana, você vai estar no prejuízo sempre. Mas se você quer lucrar, você tem que entender que tem que abrir mão das coisas do mundo para lucrar por outro lado com Cristo. Porque o que você abre mão aqui, ele te recompensa por outro lado. O que aqui você parece estar ganhando, na verdade você está perdendo com Cristo. Só que quando você perde aqui com o mundo, aí você passa a ganhar com Cristo Jesus. Eu não sei se você entende isso. Tudo que a gente perde com o mundo, Cristo nos recompensa por outro lado. Ele diz que perdeu tudo por causa do amor de Cristo. E as coisas que ele diz que perdeu com relação ao mundo, ele diz considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então as coisas que alimentam a carne é refúgio. As coisas que alimentam a natureza humana, a Bíblia chama de refúgio. As coisas que agradam a natureza humana, a Bíblia também chama de refúgio. As coisas que nos agradam fisicamente falando, a Bíblia considera como refúgio. Então nós temos que abrir mão dos refúgios para ganhar a Cristo. E não abrir mão de Cristo por causa dos refúgios. Como disse o apóstolo Paulo, repito, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então não posso viver de refúgio. Eu tenho que viver com Cristo Jesus. Eu tenho que abrir mão dos refúgios para viver com Cristo. Não abrir mão de Cristo e viver de refúgio. Que você entenda que nós seres humanos, seja você cristão ou não, nós não podemos viver de refúgio. Porque quem vive de refúgio perde com Cristo. Mas quando a gente abre mão dos refúgios, a gente ganha com Cristo por outro lado. Que você possa entender e se perguntar, se você que me ouve agora, se você não é um que está vivendo de refúgio. Com relação aos refúgios, nós temos que abrir mão. Quando você abre mão do refúgio, você ganha o amor de Cristo por outro lado. Tudo que aqui você abre mão, você é recompensado por outro lado. Tá bom, queridos irmãos? Então não viva de refúgio a partir de hoje. Viva com Cristo. Entre aspas se falando, perca com o mundo. E você vai ganhar por outro lado com Cristo Jesus. O refúgio que você abre mão por um lado, Cristo vai te recompensar muito bem por outro. Tudo que aparentemente você abre mão com relação à natureza humana, você vai ser recompensado na pessoa de Cristo Jesus. O Espírito Santo vai te recompensar. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe.